E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mitocondrial. Eu acho que é um tema importante porque acaba linkando com tudo que vocês estão vendo aqui hoje, né? Eu acho que independente dos temas que foram abordados, em todos eles trazer um olhar para a mitocôndria também é importante, né? A gente tem a ideia de que mitocôndria só pensando em energia, mas não é bem assim, né? Vocês tiveram aula sobre fertilidade, sobre emagrecimento, vai falar daqui a pouco, né? A doutora Janaína vai falar sobre GLP-1. Hoje se discute muito a importância da gente cuidar e trazer um olhar para as nossas mitocôndrias. E aí a gente vai conversar um pouquinho como usar a suplementação, pensando, então, nessas organelas que são tão importantes. Quando a gente fala, então, de mitocôndria, né, a gente está falando dessa organela, acho que todo mundo já familiarizado com ela, que é uma organela importante, que não é envolvida só na produção de energia, né? Ela realmente tem um papel muito importante na produção de ATP. É o local onde a gente mais produz ATP no nosso corpo. Mas ela tem outros papéis, né? Então a gente tem contribuição genética, ela ajuda no processo de apoptose. Então a mitocôndria, ela vai tendo funções, até produção de neurotransmissores. Hoje a gente sabe que a gente tem papéis muito importantes quando discute essa organela. Organela que está muito presente nas células, né? A gente estima que é uma média aí de 2 a 5 mil mitocôndrias por célula. Né? Claro que a gente pega músculo que chega a ter 10 mil mitocôndrias numa célula e algumas como uma hemácia que nem tem. Mas normalmente, então, é uma média aí de 5 mil mitocôndrias a cada célula. E por isso a importância de nutrir bem essas organelas. Quando a gente fala de função, a produção de energia é um desses pontos, mas a gente tem outras funções muito importantes. Então, hoje se discute o papel das mitocôndrias na regulação de metabolismo de ferro, de cálcio, de glicose, metabolismo lipídico. Então, as mitocôndrias, elas participando das vias metabólicas, produção de energia, produção de hormônios, produção de neurotransmissores. Então, os papéis, né, associados a essa saúde mitocondrial são muito importantes, e aí a gente pode discutir como utilizá-las. Mas o que é interessante quando a gente fala de saúde mitocondrial? É entender que o tempo todo eu preciso que essa maquinaria que envolve as mitocôndrias funcione de forma eficiente. O tempo todo eu tenho síntese de mitocôndrias, então o tempo todo eu tenho síntese acontecendo e degradação. E eu preciso que isso aconteça de forma equilibrada. Então eu vou tendo, né, apoptose ali, vou tendo morte dessas mitocôndrias e vou tendo síntese de novas mitocôndrias. E eu preciso que isso aconteça. Então, todo esse processo, que é ali, só resumindo aqui para a gente, mas é um processo que envolve reações de fissão, fusão, autofagia, degradação. Então, a gente vai tendo um processo que precisa funcionar de forma equilibrada. Só que o problema é que, em função de diversas alterações, hoje a gente começa a observar um quadro de disfunção mitocondrial. Eu perco essa capacidade de equilíbrio. Então, eu começo, às vezes, a ter mais destruição do que síntese, né, do que biogênese. E aí, por isso, é tão importante a gente trazer esse olhar para a disfunção mitocondrial. Então, quando eu penso numa disfunção mitocondrial, com um aumento exagerado ali de espécies reativas de oxigênio, essa disfunção mitocondrial hoje ela é associada com diferentes alterações, desde mutações genéticas, mas um estilo de vida sedentário que vai levar a essa destruição de mitocôndrias, infecções, o próprio processo de envelhecimento vai fazendo com que eu perca aquela capacidade de equilíbrio, e isso vai trazendo, então, essas disfunções. E essas disfunções, elas vão sendo muito características aí na prática. Uma das alterações mais associadas com a disfunção mitocondrial é o processo inflamatório. Né? Além do estresse oxidativo, que a gente já observa muito presente, quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, isso aumenta muito o processo inflamatório. E por isso que disfunção mitocondrial, por exemplo, hoje é associada com obesidade, com doenças metabólicas. Né? Hoje a gente fala que numa obesidade a gente tem uma coexistência, né, de estresse oxidativo, inflamação e disfunção mitocondrial. Então, hoje não tem como discutir obesidade sem trazer um olhar para as mitocôndrias. Até porque eu preciso de uma mitocôndria saudável, porque é onde eu oxido a gordura.
né? Então não tem como fazer oxidação de gordura se eu não tiver uma saúde mitocondrial. E aí, quando a gente pensa nessa disfunção mitocondrial, ela tem alguns processos que acontecem, não necessariamente todos ao mesmo tempo, mas elas têm processos muito característicos. Então, a gente tem um aumento de estresse oxidativo, eu tenho mutações em DNA, eu tenho um processo de biogênese comprometida, e por isso que muitas vezes a gente discute a suplementação para tentar fazer biogênese mitocondrial. Quando eu falo de biogênese, eu estou falando de aumentar o meu número de mitocôndrias e aumentar a capacidade oxidativa das mitocôndrias que eu já tenho. Se eu nutrir essas mitocôndrias, eu melhoro o meu processo oxidativo. Então, a biogênese comprometida, um desequilíbrio energético, porque é importante para a produção de energia, alteração daquelas reações de fusão e fisão, alteração no efluxo de cálcio intracelular, que é um dos processos que hoje mitocôndria é muito associado com a perda de massa muscular. Então, por isso que é importante. Mas, então, esses processos acontecem durante uma disfunção mitocondrial. E aí a gente pensa, né? Então, como que eu vou melhorar essa saúde mitocondrial? Como que eu posso, então, usar nutrientes e dieta para que eu possa, então, trazer uma melhora para essas mitocôndrias? E quando a gente fala de saúde mitocondrial, a base é acertar a dieta. Claro, a gente está aqui discutindo suplementação, num evento de suplementação, mas a gente nunca pode colocar o suplemento na frente da dieta, né? Porque isso não é o papel do suplemento. Né? O suplemento, a gente já entende que suplemento ele vem como um complemento da dieta. Eu preciso também ter uma base. Né, eu sempre falo isso nas minhas palestras, mas eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, que um suplemento ele não consegue fazer frente a más escolhas alimentares. Então, tadinho da gente achar que vou dar uma coenzima Q10 para a saúde mitocondrial se a pessoa continua comendo tudo errado. A coenzima Q10 não vai conseguir exercer o seu papel. Mas dentro de um contexto maior de dieta, o suplemento brilha. Então, numa dieta saudável, isso potencializa o efeito de um suplemento. Então, por isso que a gente tem que entender o contexto como um todo. E quando eu penso nessa correção de melhora da saúde mitocondrial, a base é acertar a alimentação. Então, quando eu tenho ali uma disfunção mitocondrial, e isso vai trazer repercussões em tecido adiposo, músculo esquelético, saúde hepática, podendo estar associada aí com doenças metabólicas associadas à obesidade, a gente sabe que uma das bases para o tratamento é o uso de substâncias bioativas. Então, a gente tem estudos com resveratrol, com enzima Q10, quercetina, curcumina, astaxantina, diminuindo essa disfunção mitocondrial, potencializando essa resposta de mitocôndria para que eu tenha, então, mais eficiência. Aqui mais um estudo que reforça isso que eu estou dizendo. Ó. Quando a gente pensa, por exemplo, numa mitocôndria disfuncional, né, numa mitocôndria não saudável, isso muitas vezes é associado com alimentação muito processada, com excesso de ingestão calórica, porque a gente sabe que um dos estímulos para a saúde mitocondrial é a restrição calórica, sedentarismo, uso de substâncias, aí, drogas ilícitas, por exemplo, alterações genéticas, isso leva a uma disfunção mitocondrial. E quando eu quero uma mitocôndria saudável, eu posso ter ajuste calórico na dieta, exercício físico, sono, porque eu preciso descansar, né? Eu preciso ter um repouso adequado e um sono de qualidade ajuda nessa saúde mitocondrial, e o uso de substâncias com foco na mitocôndria. E aqui entra os suplementos também, né? Então, a gente pensa nesse uso dos nutrientes para trazer essa saúde mitocondrial, então, buscando esse efeito. Então, a base é acertar a dieta. Então, a gente vai discutir suplemento, mas eu preciso entender que a aderência a um padrão alimentar saudável é o que diminui aquele dano mitocondrial. É o que ajuda a bloquear aquele efeito danoso na mitocôndria. E aí o suplemento vem para potencializar essas respostas das mitocôndrias, certo? Aqui é mais um estudo também
mostrando esse impacto, ó, de vários nutrientes atuando em vários momentos nessa saúde mitocondrial. E aí, quando a gente vê ali os nutrientes, ó, desde vitaminas A, complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio, zinco, licopeno, polifenóis, né, no azeite, oliva, compostos organosulfurados, catequinas, ácidos graxos mono e poliinsaturados, tudo isso contribui, seja na alimentação ou seja na suplementação, para a saúde mitocondrial, certo? Mas eu queria destacar ali, ó, que muitos desses compostos, eles têm como propriedade ativar essa molécula aqui, ó, que é o AMPK, ou AMP quinase, né? Quando a gente fala desse AMPK, ou AMP quinase, esse é um mensageiro intracelular que nós temos, e que para a saúde mitocondrial ele é muito importante, porque toda vez que eu ativo a AMPK, eu melhoro, primeiro, a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo lipídico. Então, isso melhora a atividade de um hormônio lipase sensível, que é quem quebra a gordura lá numa lipólise, melhora a atividade de enzimas envolvidas na beta-oxidação. Então, ativar a AMPK melhora a atividade de proteínas envolvidas no metabolismo lipídico. Porém, quando eu ativo a AMPK, eu ativo um outro mensageiro que nós temos, que é a PGC1-alfa. E quando eu ativo o PGC1-alfa, eu faço biogênese mitocondrial. Então, eu estimulo o processo de biogênese. E aí eu começo, então, a ter melhora da capacidade oxidativa das mitocôndrias que eu já tenho e a produzir mais mitocôndrias. Então, eu volto a reestabelecer aquele desequilíbrio que eu tinha na maquinaria lá das mitocôndrias, como a gente conversou. Quando eu ativo a AMPK, esse AMPK, hoje a gente entende que ele tem, como ele é um mensageiro intracelular, ação em diferentes órgãos. Mas quando eu peço ali, por exemplo, num tecido adiposo, ele inibe a síntese de gordura, ele inibe o processo de lipogênese. Num fígado, ele diminui a síntese de gordura no fígado, diminui a síntese de colesterol. Num pâncreas, ele controla a secreção de insulina. Então, isso, quando a gente pensa numa saúde mitocondrial, é importante para fazer a biogênese, mas entende que ele começa a ser interessante num emagrecimento, né, num processo de utilização de gordura, numa resistência à insulina. Por isso que, normalmente, déficit de AMPK é associado com duas situações que, para um emagrecimento, por exemplo, a gente já precisa controlar, que é resistência à insulina e inflamação. Mas hoje essa deficiência de AMPK é associada com várias doenças, ó, diabetes, hipertensão, câncer, esteatose, síndrome do ovário policístico, Alzheimer, dislipidemia, aterosclerose, doenças cardiovasculares. Então, a gente ter um olhar para o AMPK também é interessante. E aí eu falo que o AMPK, ó, o próprio título do artigo, ele fala que ele é um guardião do metabolismo e da homeostase mitocondrial. Então, por isso que a gente buscar os ativadores de AMPK é bem interessante. E quando a gente fala de ativador de AMPK, existem vários hoje já descritos, né? Então, eu falo, por exemplo, ó, resveratrol é um ativador de AMPK, cromo é um ativador de AMPK, ácido lipóico é um ativador de AMPK, butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, é um ativador de AMPK. Se um produto de uma bactéria probiótica ativa a AMPK e melhora a saúde mitocondrial, uma disbiose inibe a AMPK. Então, por isso que é tão importante corrigir intestino, melhorar a saúde intestinal quando a gente discute emagrecimento, produção de energia. Quem aí, né, não vivencia isso na prática, né? Paciente, você atende, todo nutricionista atende o paciente num mês, na primeira vez. Na hora que ele volta, todo paciente, na primeira vez que ele volta em você, ele fala assim, minha disposição melhorou, eu me sinto mais bem disposto. Porque, claro, você acerta a alimentação, começa a melhorar o intestino, processo de absorção de nutrientes é melhor, de síntese de vitaminas é melhor, tudo culmina, e saúde mitocondrial também, tudo culmina para que você tenha mais energia. Então, isso é normal, né? Então,
porque um processo de desbiose inibe a AMPK. Mas não para aqui não, tá? Quando eu discuto ativadores de AMPK, ó, quercetina, curcumina, genisteína, piperina, berberina, ácido ursólico, epigalocatequina 3-galato, EPDHA, antocianinas, ácido clorogênico, tudo isso são ativadores de AMPK. Quando eu penso em exercício, ó, endurance ativa a AMPK. O treino intervalado de alta intensidade ativa a AMPK. Aí todo mundo quer fazer crossfit para ficar com o abdômen tanquinho, né? Os pacientes não entendem. Eles falam assim, você acha, eu estou querendo definição, você acha que eu vou para o crossfit, Márcio? Aí você pergunta, né, por quê? Não, porque eu vejo as fotos no Instagram, todo mundo tem o abdômen trincado. Aí a pessoa, eles não entendem a via metabólica, mas a gente sabe que é um treino de alta intensidade, favorecendo uma utilização de gordura, por exemplo. Né? Mas isso tudo são ativadores de AMPK. E eu não estou falando em momento nenhum que você tem que usar isso tudo via suplemento, não é essa a ideia. O bonito da nutrição é a gente entender que eu tenho um leque de opções enormes para manter uma mesma via metabólica funcionando. Então, às vezes, eu estou usando, no momento, 2, 3 compostos desse, numa próxima vez, na hora que o paciente volta, eu posso usar outros. Manter a via funcionando, mas usando outros compostos, numa suplementação diferente, por exemplo. Né? Então, por isso que a gente tem um leque de opções grandes aqui, quando a gente pensa nessa ativação de AMPK. Mas eu vou, na verdade, vamos conversar sobre alguns desses ativadores. E aí eu queria trazer primeiro, porque quando a gente pensa em suplemento hoje, eu falo que ômega 3 é quase que aquele suplemento que a gente usa com quase todo mundo, porque as pessoas não conseguem consumir as recomendações, né, não conseguem ter uma ingestão adequada. Claro que isso muda, tem pacientes que talvez não precisa, mas é aquele suplemento que a gente precisa trazer um olhar, porque se não vem da dieta, tem que vir de algum lugar, né? Então vem do suplemento. Então, quando eu falo de ômega 3, em saúde mitocondrial, o ômega 3 é um desses nutrientes. Então, quando a gente pega os efeitos de ômega 3, por exemplo, os benefícios, a gente sabe que ele tem um efeito antioxidante muito conhecido, um efeito anti-inflamatório muito bem estabelecido. Eu acho que essas são as duas funções do ômega 3 com maior nível de evidência, mas o ômega 3 também melhora a função mitocondrial. Então, por isso que ele é um desses nutrientes. Ele melhora a saúde mitocondrial, porque ele é um dos ativadores de AMPK. Contribui para o processo de biogênese mitocondrial. E por essas funções do ômega 3, por isso que hoje ele é estudado em diferentes razões, né? Doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, obesidade, síndrome metabólica, dentre outras, aí, pensando em doenças metabólicas. E esse efeito do ômega 3, hoje a gente entende que esse efeito no processo de biogênese mitocondrial e de ativação de AMPK acontece tanto com o EPA quanto o DHA. Então, tanto o EPA quanto o DHA conseguem ativar e melhorar a saúde mitocondrial. Então, por isso que a gente também pode, se for necessário, usar aqueles suplementos mais ricos em DHA. Eles também conseguem, ainda assim, ter um efeito na ativação de AMPK. Então, quando eu penso no ômega 3, né, então ele tem essa ação no processo de beta-oxidação, de biogênese mitocondrial, fora a ação anti-inflamatória, fora melhora na sensibilidade à insulina. Então, quando a gente discute, por exemplo, um processo, né, de controle aí de obesidade, são várias vias metabólicas aqui que ele pode contribuir também. Mas acontece, então, também tanto com o EPA quanto o DHA. Outro nutriente que talvez para a mitocôndria o pessoal fale menos, mas que tem ação na mitocôndria, é a vitamina D. Vitamina D, quando eu penso em vitamina D, que também é outro suplemento aí que a gente roda e precisa dele, né? Porque as pessoas cada vez mais estão deficientes. A grande questão da vitamina D, pensando em mitocôndria, é que eu não posso estar deficiente. E a maioria das pessoas está deficiente. Em função do estilo de vida, né, gente? As pessoas vivem dentro de um escritório, não se expõem ao sol, e mesmo quando se expõe ao sol, se expõe com proteção. Então, a síntese fica mais prejudicada mesmo. Mas a deficiência de vitamina D desequilibra a saúde das mitocôndrias, desequilibra essa bioenergética mitocondrial.
Então, por isso que eu preciso tentar evitar a deficiência. Fora que, né, se eu for pensar ali, por exemplo, que uma deficiência de vitamina D piora, aumenta a resistência à insulina, diminui a sensibilidade, aumenta o processo inflamatório. Então, tudo isso também vai agravar a resposta de mitocôndria. Então, a deficiência de vitamina D prejudicando essa saúde das mitocôndrias. E aí, quando está deficiente de vitamina D, por exemplo, ó, favorece disfunção mitocondrial, que vai levar, por exemplo, a um prejuízo da função muscular. Hoje a gente fala muito de músculo pensando em longevidade, né? Então, hoje a gente entende que se a gente quer envelhecer com saúde, eu preciso cuidar dos músculos. Foi até um dos meus últimos temas na última ou penúltima imersão da Central Nutrition. Eu falei sobre saúde muscular. Então, depois também pode entrar lá no canal do YouTube da Central Nutrition e assistir a aula. Mas quando a gente fala de músculo hoje, músculo se discute em todas as situações. Então, daqui a pouco vai falar de GLP-1. Hoje, uma das grandes questões é preservar a massa magra durante esse processo de emagrecimento. A professora Patrícia Davidson falou sobre como preservar a massa magra num processo de emagrecimento. Né? Então, por isso que trazer esse olhar para o músculo é muito importante. E aí, numa deficiência de vitamina D, isso prejudica a função muscular. Né? Agora, quando eu tenho uma reposição dessa vitamina D, eu normalizo essa vitamina D, eu trago mais saúde para essas mitocôndrias. E isso pode repercutir na função muscular adequada. Então, uma das ações da vitamina D no músculo é a sua ação mitocondrial. Então, o importante é a gente tentar evitar a deficiência de vitamina D. Então, vitamina D é aquele suplemento que a gente faz baseado em exames. Se está baixo, eu suplemento. Se está alto, às vezes só uma manutenção, quando é um paciente que pode ter mais deficiência. Mas sempre tentando ali corrigir e evitar que esse nutriente fique deficiente. Um outro composto que age também, lembra que é um ativador de AMPK interessante, é o ácido clorogênico. Ácido clorogênico, quando a gente pensa no ácido clorogênico, hoje a gente entende que ele tem ações metabólicas bem características. Então, a gente sabe, por exemplo, que ácido clorogênico melhora status antioxidante. Então, a gente tem estudos mostrando redução de inflamação, de estresse oxidativo, redução de acúmulo de gordura, de ganho de peso, de resistência à insulina. Ele contribui também no metabolismo lipídico, porque ele aumenta a AMPK, com isso ele também melhora o processo de beta-oxidação e biogênese mitocondrial. Aumenta a adiponectina, que tem um efeito protetor, diminui lipogênese, então melhorando o perfil lipídico. E ele tem ainda também um papel no metabolismo glicídico, né? Então, porque também a gente fala muito de ativar o AMPK pensando na biogênese mitocondrial, mas quando eu ativo a AMPK, eu transloco o GLUT4 para a membrana. Então, eu ponho glicose dentro da célula. É o que a gente quer fazer num diabético, é o que a gente quer fazer numa resistência à insulina. Então, ativadores de AMPK que a gente está discutindo também ajudam num controle glicêmico, né? Porque ajuda na translocação de GLUT4. Melhora a captação de glicose, melhora a adiponectina, diminui a hemoglobina glicada, tudo isso com ácido clorogênico. Ácido clorogênico que normalmente a gente vê sendo usado, principalmente, né, o ácido clorogênico do café verde, que é o que a gente usa na suplementação, né, que é o que tem aí nos produtos, por exemplo, no Energy ATP Plus aqui da Central Nutrition, eu já falo dele para vocês, mas é fonte de ácido clorogênico, certo? Mas a gente tem ácido clorogênico também, ó, na erva mate, no açaí, na maçã, no tomate. Então, a gente consegue associar dieta e suplemento. Eu posso usar um suplemento fonte de ácido clorogênico, mas também entendendo que eu posso ter outros alimentos fontes ali na dieta. E esse café verde, quando a gente discute hoje as aplicações dele, hoje os seus benefícios são atribuídos principalmente aos seus compostos bioativos. E ali tem cafeína, né, tem alguns compostos fenólicos, mas o principal dele é o ácido clorogênico. Então, esse ácido clorogênico, que hoje é usado e estudado em mudanças de composição corporal, em controle de apetite, então ele também pode ser usado com esses
propósitos. E só um detalhe, porque normalmente a gente já começa a ver efeito de ácido clorogênico com doses bem baixas. Doses a partir de 13,5 miligramas por dia já tem normalmente efeito, porque as pessoas ficam assim, mas tem que ser quantidades grandes. A gente já vê alguns efeitos com dose. Claro que uma dose muito baixinha, o efeito é menor. Mas doses, então, um pouco melhores, né? Então, a gente consegue ter respostas bem interessantes, dentre elas, a ação mitocondrial do ácido clorogênico. Se eu pego, por exemplo, o Energy ATP Plus aqui da Central, ele tem 200 miligramas de ácido clorogênico na dose. Então, vê que é uma dose boa de ácido clorogênico, comparado aí com o que os estudos já mostram benefício. Então, por isso que eu gosto bastante desse produto, né? Eu acho que os pacientes também, né? Não só eu, os pacientes também, por causa do benefício de disposição, energia, né? Então, pode ser usado como pré-treino, mas daqui a pouco eu mostro sobre ele. Beleza. Então, ácido clorogênico é mais um desses nutrientes. Agora, não tem como falar de mitocôndria e não pensar em coenzima Q10, porque talvez é o suplemento que o pessoal mais usa com esse propósito. Até porque quando eu discuto coenzima Q10, ela é um componente ali da mitocôndria, né? Ela está ali junto naquela cadeia transportadora de elétrons, fazendo a ligação entre os primeiros complementos lá da cadeia transportadora de elétrons, que é o lugar onde eu mais produzo energia. Então, por isso que não tem como discutir produção de energia sem pensar na coenzima Q10. E coenzima Q10, que a gente sabe que com o envelhecimento a gente produz menos, porque as pessoas pensam só no efeito da estatina diminuindo coenzima Q10, mas não é só a estatina que depleta, né? O próprio processo de envelhecimento. A cada ano eu produzo menos. Né? E aí, se eu tenho uma produção natural insuficiente, é a hora que o suplemento vem para corrigir. Né? Você não vai virar lá para o seu paciente com 60 e poucos anos, falando, olha, eu estou cansado, fadigado. Você fala, desculpa, é da idade? Não, se você não produz naturalmente, a gente usa o suplemento para corrigir, certo? Mas a produção de energia, né? Por isso que é um suplemento que a gente consegue ver, e a resposta é muito rápida, né? Os pacientes, quando tomam, sentem melhora realmente nessa disposição, nessa produção de energia. Mas a coenzima Q10, hoje, quando a gente entende que ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito bem estabelecida, inclusive por meta-análises, a gente consegue ver a aplicação dela em várias situações. Doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes, envelhecimento, fertilidade, inflamação, doença renal e, olha só, síndrome de deficiência mitocondrial. Então, realmente, esse foco dela é em saúde mitocondrial. A gente fala que a coenzima Q10, ela inibe aquela disfunção mitocondrial. E por isso, quando a gente pensa que num envelhecimento, isso cursa com algumas características, que a mitocôndria é muito importante, né? Seja para inflamação, doença cardiovascular, sarcopenia, neurodegeneração, a coenzima Q10 acaba sendo, então, um nutriente que contribui para todos esses efeitos. Esse estudo aqui, ele mostra que coenzima Q10, ômega 3, N-acetilcisteína melhora a função física em indivíduos mais velhos, através de mecanismos que envolvam a mitocôndria. Então, um dos benefícios realmente dessa ação da coenzima Q10 e desses outros nutrientes no envelhecimento é essa melhora da saúde mitocondrial. É um estudo que fala tanto de nutrientes quanto do papel do exercício, porque também, quando a gente discute saúde mitocondrial, o exercício físico também ajuda a melhorar essa saúde mitocondrial. Então, a combinação de dieta, suplementação e exercício é muito legal e muito importante aqui quando a gente pensa em mitocôndria, certo? Por isso que é importante. Mas olha só, mais nutrientes que a gente mencionou ali, coenzima Q10, ômega 3. Eu falo que a gente pode estimular o processo de biogênese, mas eu também tenho que fazer essa mitocôndria funcionar, né? As mitocôndrias que eu já tenho. E eu preciso nutrir essa mitocôndria. E a gente fala que os principais nutrientes para nutrir a mitocôndria são esses.
Ácido lipóico, carnitina, biotina, selênio, B3, B2, B6, coenzima Q10, creatina, resveratrol, taurina. Esses são nutrientes que nutrem essa mitocôndria. Então, a gente também trazer esse olhar para alguns vir através da dieta e outros vir na suplementação, também é um processo importante aqui. Vou destacar alguns deles aqui para a gente também pensando na suplementação, porque hoje a gente fala muito da creatina, né, e todo mundo pensa a resposta dela em músculo, que é realmente muito bem estabelecida e muito conhecida, mas aquele estudo que eu mostrei lá atrás para vocês, eles põem a creatina dentro daqueles suplementos também com foco em mitocôndria. Então, a creatina ela também contribui para a saúde mitocondrial. E aí, por isso que é também interessante o efeito da creatina. Esse estudo aqui, ó, é um estudo que vem discutindo o papel da creatina em disfunção mitocondrial. Eles mostram, ó, que quando eu tenho um quadro de disfunção mitocondrial, isso vem associado com inflamação e todo aquele processo comprometido. Mas quando eu uso a creatina, ó, a creatina ela tem a capacidade de diminuir um pouco o estresse oxidativo e controlar a inflamação, melhorar a resposta de produção de energia, neutralizar e equilibrar o processo de degradação. Então, ela equilibra aquele quadro de disfunção que eu tinha. Então, a creatina contribuindo para essa saúde mitocondrial e produção de energia. Então, tá vendo? É mais uma aplicação interessante aí desse suplemento que vem, né? Hoje, eu brinco que tem suplementos que têm os seus momentos, né? Eu acho que o do momento é a creatina. Mas que também eu acho que não é assim, não é que todo mundo precisa, porque, lembra, a suplementação tem que ser sempre baseada em evidência. Né? E eu falo que quanto mais um suplemento ganha destaque, mais surgem estudos, seja para o lado positivo e seja para o lado negativo. Né? Então, também começa, às vezes, a aparecer situações que talvez o suplemento não é bem-vindo. Então, não existe isso na suplementação, de que um suplemento é bom para tudo e que ele é o bam, porque não é assim que funciona. Eu falo que quanto mais eu estudo suplemento, e olha que eu estudo suplemento todos os dias da minha vida, quanto mais eu estudo suplemento, mais cuidado a gente precisa ter, porque eu entendo que é uma ferramenta perfeita, linda de ser usada, mas que tem que ser usada realmente para quem precisa, para que situação, todas aquelas perguntas que a gente fala, né, normalmente, para quem, quando, em que momento, tudo isso tem que vir na cabeça do prescritor na hora de indicar, né, para que a gente consiga fazer esse uso de forma eficiente, porque aí sim a gente aproveita os benefícios da suplementação. Outro que também nutre a mitocôndria ali, que é um nutriente que ajuda nas mitocôndrias, é a taurina. Taurina, quando eu penso em saúde mitocondrial, ela acaba atuando por vários mecanismos, daqueles que eu falei que estão associados à disfunção mitocondrial, a taurina ajuda em vários, porque muitas pessoas resumem a taurina na sua ação antioxidante, e ela tem realmente uma ação antioxidante bem conhecida, mas é muito mais do que só ação antioxidante. A taurina, por exemplo, ela faz conjugação como primeiro mecanismo com a uridina, aumentando, por exemplo, a atividade da cadeia transportadora de elétrons. Então, eu potencializo a produção de energia. Então, tá vendo por que taurina também é muito usada para a produção de energia? Ela ajuda a reduzir a formação de superóxido, diminuindo, porque aumenta a atividade da superóxido dismutase. Com isso, eu reduzo o estresse oxidativo. Ela previne a liberação excessiva de cálcio, prevenindo redução na produção de energia. Ela inibe resposta inflamatória. Ela diminui a apoptose mitocondrial. Então, ela atua em vários mecanismos ali dentro dessa mitocôndria para, então, contribuir para a saúde dessa organela. Aqui, ó, só reforça os mecanismos. Né? Então, aquela ligação com a uridina, por exemplo, faz com que eu melhore, então, a cadeia transportadora de elétrons e a biogênese de mitocôndrias, controla a liberação de radicais livres, diminui a inflamação, melhora a oxidação de gordura, ajuda na estabilização de membrana. Então, a taurina tem benefícios bem interessantes aqui quando eu falo de mitocôndria. E um deles, um dos papéis da taurina, hoje, que a gente discute bastante, é a taurina ajudando, por exemplo, num quadro de sarcopenia. E uma das ações dela, para que ela seja interessante para o músculo,
é justamente porque ela controla a saúde mitocondrial. Lembra que eu falei que um dos mecanismos dela é controlar o efluxo de cálcio? Quando ela controla aquele... Aqui, ó, a taurina. Quando ela controla aquela liberação exagerada de cálcio, isso vai trazer repercussões interessantes, inclusive mitocondriais, e isso que vai ajudar a evitar ali a perda de massa muscular muito intensa. Então, é um suplemento que vem sendo estudado também para a parte de músculo, né, e que uma das ações para que tenha ação muscular é o papel dela nas mitocôndrias. Outro suplemento que o pessoal não pensa muito na mitocôndria, mas pensa na ação dela no exercício, é a betalanina, porque eu falo que betalanina no exercício, a gente entende muito bem o seu papel já, né? Porque ela está ali no top 5 dos suplementos com maior nível de evidência para o esporte. Né? Então, a gente entende o papel dela na prática esportiva, né? O efeito tamponante. Então, o efeito da taurina é muito bem conhecido. Mas a taurina, ela não é estudada só no esporte. Aqui, por exemplo, ó, é um estudo que traz aplicações da taurina em outras áreas, em sarcopenia, em cognição, em doenças neurodegenerativas, mucosite, esofagite, no trato gastrointestinal, diabetes, né? Então, assim, claro, algumas áreas a gente ainda precisa de mais estudos, mas já com benefícios, ó, em outras áreas que vão além do seu papel só no esporte. E uma dessas ações, né, para que ela seja estudada em outros aspectos clínicos, é o papel da betalanina na saúde mitocondrial. Então, a betalanina ela é um precursor da carnosina. E dentre todas as ações da carnosina, uma delas ó, é regular o metabolismo energético, melhorando ali a função mitocondrial. Então, por isso que a betalanina também tem uma ação em mitocôndria interessante. Claro que eu posso usar ela pensando na ação dela muscular, vou usar com esses propósitos, mas ela também atua em mitocôndria. E isso também faz com que ela seja legal aqui nessa discussão de saúde mitocondrial. Talvez o queridinho dos nutricionistas é o magnésio. Esse é aquele nutriente que você roda, roda, roda e você precisa. Né? Eu brinco que magnésio e complexo B a gente suplementa por 2 vias. Por via oral e por via das dúvidas. Porque eu falo que roda, roda, roda e a gente precisa deles. Né? Porque quando a gente discute que eles são cofatores em muitas enzimas e vias bioquímicas, a gente começa a entender a importância desses nutrientes. Mas quando eu penso no magnésio, ó, deficiência de magnésio é associado com disfunção mitocondrial, gerando estresse oxidativo. Então, magnésio é um nutriente que a gente fala que ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, ele é um mineral com ação antioxidante e anti-inflamatória. E quando eu tenho deficiência, isso é associado com disfunção mitocondrial. Tanto é que quando a gente discute envelhecimento, um dos processos associados ao envelhecimento, né, que a gente fala que são os marcadores aí de envelhecimento, é a disfunção mitocondrial. E num quadro de deficiência de magnésio, a gente tem mais disfunção mitocondrial. Então, por isso que magnésio também para a saúde mitocondrial são nutrientes aí importantes. E aqui, esse estudo, ele resume para a gente várias aplicações, né, vários nutrientes aqui que atuam nessa bioenergética mitocondrial. Então, quando eu penso em potencializar essa resposta de produção de energia, todos esses nutrientes ajudam na bioenergética mitocondrial. Complexo B, vitamina C, vitamina E, selênio, zinco, creatina, a própria melatonina, né, que o pessoal pensa que é muito além de sono, né? Eu até fiz o lançamento da melatonina da linha de biogotas da Central. Vai muito além da aplicação só para sono. Taurina, cafeína, coenzima Q10, todos esses nutrientes melhoram essa bioenergética mitocondrial, cada um atuando em alguns pontos, né? Alguns atuando nas vias de produção de energia ali na parte de glicólise, né, no uso de gordura, outros atuando direto na cadeia transportadora de elétrons, outros atuando num ciclo de Krebs, mas todos eles juntos para melhorar a eficiência de produção energética, certo?
E eu falo que a gente pode, igual eu trouxe para vocês figuras ali falando de vitamina D, falando de ômega 3, que a gente pode usar os suplementos de forma isolada. Mas e quando a gente pensa que às vezes a gente pode ter um produto que já traz a maioria disso que a gente conversou, né? E aí é um dos últimos lançamentos da Central, que é o Energy ATP Plus, né? Eles tinham já o Energy ATP, que o pessoal já adorava, que já era muito bom, mas veio essa versão o Plus. E aí, quando eu penso nele, ó, ele tem creatina, HMB, café verde, betalanina, taurina, arginina, tirosina, carnitina. Todos esses compostos são muito interessantes na produção de energia. Mas a gente também pode, todos eles também têm ação em mitocôndria. Né? Então, todos eles têm ação mitocondrial. Como também não pensar em mitocôndria e não lembrar da carnitina? É ela que coloca o ácido graxo dentro da mitocôndria. Então, todos eles também têm ação mitocondrial. Então, o Energy ATP Plus, ele é bem interessante, essa versão nova que tem, porque tem lá 200 miligramas de ácido clorogênico, 200 de coenzima Q10. Normalmente, a dose dele, a gente usa 1 a 2 sachês. Tem paciente que adora como um pré-treino, tem gente que usa só para produção de energia. Hoje a gente está usando muito, né, vendo muito o pessoal fazendo uso aí dos análogos de GLP-1, GIP, e uma das queixas principais é fadiga, falta de energia. Então, a gente, às vezes, usa esses produtos para melhorar um pouco mais essa disposição que eles têm aí ao longo do dia. Então, é uma opção aqui interessante quando a gente pensa na utilização. E quando fala, ó, se vocês observarem, eles mesmos já recomendam para isso. Ó. Eles recomendam para cansaço, queda de desempenho físico e mental, dietas muito restritivas com risco de catabolismo muscular, que é o que a gente observa aí com o pessoal usando esses análogos, ó, justamente para os análogos de GLP-1, metabolismo lento e dificuldade de perda de peso, alta demanda energética no treino ou na rotina. Então, tudo são situações onde a gente pode usar e melhorar um pouco mais essa disposição. Porque a gente pode usar os suplementos isolados, mas às vezes você também pode agrupar e pegar um suplemento só que já te forneça vários pontos, né? Então, é bem legal essa ideia. Tanto é que eu uso muito, eu prescrevo muito o Energy ATP, né, o Plus mais recentemente, né, porque ele é mais novo, mas eu ainda assim ainda gosto de fazer combinações. E aí eu trouxe até algumas para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode usar, por exemplo, o Energy, esse Energy que eu mencionei, ATP Plus, usa ali 1 a 2 sachês, por exemplo, e pode combinar com ômega 3 e vitamina D. Lembra que a gente falou que todos eles, pensando em saúde mitocondrial, são interessantes? Então, é uma combinação que a gente pode fazer. Eu gosto mais ainda dessa outra aqui, ó, do Energy ATP Plus, com complexo B, porque aí eu potencializo ainda mais essa produção de energia. Gosto muito da combinação com complexo B. E teve o último lançamento, né, que foi o ferro, da linha Gotas aí, que a gente também, pensando em produção de energia, é outro nutriente, né? Só de eu pensar, cada vez que um ciclo de Krebs acontece, eu já gasto 2 moléculas de ferro para cada vez que um ciclo de Krebs gira, né? Então, assim, pensa a quantidade e a demanda de ferro que a gente tem num processo de produção de energia. Então, por isso que é uma combinação. Só que é claro, né, gente? Posso fazer suplementação, mas sem nunca esquecer aqui, por exemplo, ó, da base, né? Então, eu posso combinar o suplemento, mas lembrando da dieta, do exercício e do sono. Lembra que aqueles próprios estudos lá atrás de disfunção mitocondrial fala que eu preciso da dieta, o exercício e o sono. Tudo isso aqui, se eu fizer junto, aí sim eu melhoro uma saúde mitocondrial. Certo? Queria mais uma vez agradecer o convite da Central Nutrition. Agradecer a presença de vocês aqui também. Obrigado e obrigado, pessoal.